Agora vamos continuar então, né? Nessa linha que eu estava batendo um papo com a doutora Paula Fatback, a gente continua com uma psicóloga que entende desse assunto. A gente vai falar da instabilidade de humor, como é que a gente lida com essa instabilidade que incomoda. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Psicologia e psicoterapeuta de adultos, adolescentes, casais e orientação de pais. E aí vai ser legal porque a gente também vai entender como lidar com as nossas filhas de TPM. Triana Portal, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, é um prazer. Vou te convidar para sentar aqui nessa pontinha, eu sento aqui. Antes a gente podia ficar mais juntinho, mas agora tem que manter esse distanciamento. Pois é, né? Ai, que se Deus quiser vai acabar logo, porque já tá chegando o momento que a gente fica, né, querendo essa vacina de todo jeito. Não é? Não é Quanto fácil. tempo? Que fase. Parece que já tá quase perto do fim do ano e a gente ainda... Mas a gente já tá indo mesmo pro 6º mês, né, dessa sim, quarentena, não é brincadeira. Mas vamos lá, Triana. TPM, menopausa, né, o climatério, eles trazem mesmo pra gente, esses dois momentos, muita instabilidade de humor. E eu tava conversando com a ginecologista, a doutora Paula Fatback, ela explicou pra gente da parte fisiológica que acontece mesmo. Sim. Né? Ela deu algumas saídas do ponto de vista da medicina, que seria a mudança do estilo de vida, a alimentação, evitando algumas ingestas, exercício físico e quem sabe lá na frente algum método como, por exemplo, mesmo um anticoncepcional, alguma coisa que possa manter ali estável o nível hormonal. Agora, independente disso, eu sei por experiência própria que muitas vezes a gente tenta de tudo, mas continua sentindo essa instabilidade de humor nesses dois momentos. O que fazer? Pois é, mas como você bem disse, né, e a doutora Paula ia dizendo também, é uma coisa muito heterogênea, né? Então a gente conta com muitos sintomas, cada pessoa tem ali a sua sensibilidade e o tratamento ele precisa ser global. Né? Então a gente precisa abordar de várias formas e assim, muito bem... como que eu posso dizer, customizado para cada pessoa. Né? Então, a questão da mudança do estilo de vida, quando a pessoa é diagnosticada, quando ela entende o que ela tem, porque eu acho que um primeiro passo, né, é a pessoa saber se realmente ela tem, se ela encaixa, né, dentro da TPM, ou de um transtorno disfórico, que é uma TPM mais forte, é uma TPM com sintomas muito mais exacerbados e que causam maior prejuízo, né, na vida social, profissional, familiar e tudo isso. Então, precisa chegar nesse ponto de discriminar, né, o quanto essa TPM, vamos dizer, né, não vou dizer transtorno e doença, a gente tem que tomar muito cuidado com a nomenclatura, mas essa afecção, o quanto essa afecção incomoda e que prejuízos traz para a vida dessa pessoa. Uma vez a pessoa conhecendo o seu corpo, entendendo, ela vai poder fazer as adaptações na vida dela e na rotina para trazer aí um alívio nesses sintomas. Então, de um modo geral, né, como psicóloga, o que a gente diz? A pessoa precisa ter autoconhecimento, entender o seu corpo, saber dos seus momentos. Eu conheço muitas mulheres, né, inclusive eu, assim, mais jovem, eu não tinha nem muito controle, né, do meu ciclo. Então, eu não sabia. Né, então, os sintomas vêm, aquele mal-estar, aquela irritação, né, ou aquela melancolia, e a pessoa não consegue atribuir isso a uma causa. Parece que o mundo está virando, né? E na verdade existe ali essa oscilação hormonal, né, que está mexendo com o cérebro, né, com a química do cérebro e faz com que a gente tenha essas alterações emocionais, consequentemente comportamentais e às vezes até o físico, que muitas pessoas, porque varia de conforme de mulher para mulher, mas a alteração física, então, por exemplo, se a pessoa tem uma enxaqueca, dores, muita fadiga, é claro que isso vai deixar a pessoa mais irritada, né? Consequentemente ela vai ficar mais sensível e aí a coisa fica difícil. Mas se ela tiver autoconhecimento, se ela souber o que acontece com ela naquele momento do mês,
né? Se ela tiver já um tratamento médico, seja com hormônios ou com antidepressivo, ou mesmo bastante na nutrição, né? Com suplementos e tudo isso, rotina de sono é importante, né? Ela precisa pensar também, talvez, uma psicoterapia, isso pode ajudar, porque as pessoas mais sensíveis, né, elas já têm ali de base uma maior propensão, né, a esses sintomas. Então a gente precisa pensar, será que essa pessoa já não tem ali de base uma depressão, um processo ansioso, que ele só se exacerba durante o período? Então, pensar em fazer um bom diagnóstico, então a pessoa tendo noção do que acontece, aí ela trabalha consigo, né? Então naquele período ela vai se recolher um pouquinho mais, vai evitar entrar em conflito, já sabe que está fora do seu normal, do seu eixo, então ela vai tomar mais cuidado, trabalhar esse autocontrole. Em terapia a gente faz muito isso, né? Trabalhar o autocontrole, o autoconhecimento e também a psicoeducação da família. Então, assim, o marido geralmente reclama e sofre muito, né? Então acaba tendo brigas conjugais, ou então fica muito severa com os filhos, né? No ambiente de trabalho. Então, uma vez que ela sabe o que se passa com ela, ela pode oferecer essa informação e conhecimento para essas pessoas, para que essas pessoas tenham uma maior tolerância nesse período e ela também, vamos dizer, se cuide, porque a gente tem que ser responsável também pelas nossas ações. Mesmo quando a gente está alterado, a gente precisa abraçar e assim, abraçar as nossas dificuldades e tentar melhorar, né? Então, não pode usar essa fragilidade nesse período também para sair brigando com todo mundo, porque isso causa consequências e algumas pessoas realmente, principalmente quem tem o transtorno disfórico, né, essa versão de TPM muito mais forte, pode ter a vida realmente bastante complicada, né, e perder oportunidades, perder amigos, né, o casamento vai minando aí com tanta briga, né, acaba sendo uma pessoa que acaba trazendo, se mutilando nesse sentido social, né, social, familiar e tudo isso. Então é importante conhecer a si mesmo, orientar as pessoas que convivem e buscar o que é bom para si. Então, tem pessoas, por exemplo, que gostam de correr. Então, atividade física, que é algo muito importante, né? Mas a pessoa fala, eu não gosto de correr, o meu negócio é fazer tricô. Então, põe a cabeça para funcionar, né? Eu acho que isso é bom. Se é uma pessoa que fala, preciso me recolher e descansar e dormir, faça isso. Então, se permita, dentro do possível, buscar o que é bom. Então, dentro do exercício físico, eu não gosto de correr, vai fazer uma outra coisa que goste mais, né? Um yoga, meditação. Hoje em dia a gente tem um arsenal muito grande, né? Então tem escolha para todo mundo, de forma tanto de exercício como atividades de relaxamento, que são importantes. E a terapia, ela ajuda, né, a pessoa a se conhecer, a se controlar, a controlar os seus pensamentos, né? E os pensamentos, eles acabam produzindo emoções no nosso corpo e consequentemente, comportamentos. Então, se ela tiver maior... Está me falhando a palavra, acho que eu devo estar aí também com os sintomas de... Porque na TPM a gente também fica com um pouco de falha de memória, né? Na TPM, no climatério também. No climatério também, né? Então a gente pensa, e essas alterações não são assim, a gente está falando aqui mais das alterações emocionais, né? E a irritabilidade, vamos dizer, ali no topo da lista, né? Os sintomas de baixa autoestima, a pessoa fica se sentindo ali mal, que não consegue, a autoestima vai embora, mas é algo transitório, né? Então a pessoa precisa realmente cuidar dessa questão. Tem que entender o que está passando e cuidar de si, né? Se responsabilizar. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, muitas vezes eu vejo mulheres, e já passei por isso também, a gente usa a TPM como uma desculpa
para as nossas condutas ruins, né? Para nossa irritabilidade, para o fora que a gente dá no marido, para a grosseria que a gente faz no trânsito, enfim. Ah, porque eu estava de TPM. Isso é péssimo, porque na verdade a gente colhe tudo aquilo que a gente planta, então depois vai vir a consequência. E essa consequência é ruim, com esses prejuízos sociais, com esses prejuízos nas nossas relações. Então é interessante a gente entender a TPM como, sim, um problema, entender que a gente precisa lidar com ela da melhor forma possível, com inteligência e com estratégia. Então, ainda bem que a gente conversou com a doutora Paula Fatback para entender que a medicina hoje tem algumas estratégias interessantes de tratamento. E agora, conversando com a Triana, a gente está entendendo também que a psicologia, através do autoconhecimento e da psicoterapia, também pode te ajudar. E, na verdade, a gente começa aí com esse conjunto de boas atitudes, tá certo? Sabe que eu tô me lembrando que quando eu tinha muita TPM eu pesquisava tudo, né? Eu queria muito descobrir, porque era tão sofrido pra mim. Porque eu arranjava confusão em casa, eu brigava com o marido, eu era agressiva e não era legal. E eu ficava angustiada, porque aquilo não fazia parte da minha natureza e era justo naquela TPM que durava, né? Aí eu descobri que as indígenas, as mulheres indígenas, elas têm um outro jeito de lidar com a TPM, elas ficam mais fortes, elas são vistas pelo grupo como num momento de extrema sabedoria e de extrema força. E ali eu falei, opa, eu vou fazer como essas mulheres, eu vou olhar para essa TPM de outra forma. Me ajudou bastante. O que você está dizendo é importante, mas você vê, uma questão cultural e existir ali dentro do grupo uma outra visão. O que acontece com a gente também, que é importante citar, eu acho, é que existe muito preconceito ainda. Então, marido, chefe, né, e mesmo a própria pessoa, como a pessoa não pode ir para esse extremo que você disse, de se vitimizar, de usar isso como desculpa para os seus comportamentos, e às vezes nem está na TPM, né? Então, assim, teve um rompante ali de agressividade, a culpa TPM nem está na TPM, porque sabe que aquilo é uma justificativa. Ela também não pode sofrer sozinha por medo de não ser acreditada no que está sentindo. Então, assim, por isso quando eu falo assim, a família tem que entender o que acontece e precisa, muitas vezes, conversar com um profissional, porque a pessoa de casa falando, às vezes não acredita, não, isso é frescura, isso não existe. Muitos ainda pensam isso, né? A TPM não existe, isso daí é um folclore, é uma coisa que é coisa de mulher. Então, trata isso como frescura e a pessoa, às vezes, ela sofre calada, ela não busca tratamento porque ela não acha que isso é importante o bastante para justificar ela pedir ajuda, ela procurar tratamento, né? E discriminar o quanto, né, que eu falei, é importante esse diagnóstico para ela discriminar o quanto é importante para ela o prejuízo que causa na vida dela e se ela tem realmente uma TPM, né, ou se ela tem uma depressão, um transtorno de ansiedade que é exacerbado durante o período da TPM, ou se ela tem um transtorno disfórico que ele precisa daí ser manejado aí de forma aí mais também mais... Precisa, né, assertiva? Oi? Mais assertiva, sim, né? Sim. Aí deixa de ser uma coisa que é cíclica e recorrente, né, de todas as mulheres, e é uma parcela menor da população que acaba sofrendo com isso, né? Não é tanto quanto a TPM, que a gente fala em 50% a 80% das mulheres. Aí a gente fala em menos de 10% das pessoas que têm o transtorno disfórico, mas elas precisam saber se é isso realmente, se há algum outro transtorno emocional e tratar adequadamente, né, para poder ter aí esse controle e o manejo correto da sua vida e viver bem e feliz. Tá joia. Eu vou te pedir 2 minutinhos, a gente tem algumas perguntinhas que daqui a pouco vamos acompanhar e você vai ter a oportunidade de responder, tá bom? Então segura aí, você que está aprendendo sobre esse assunto, pode ficar, pode compartilhar com suas amigas, porque já já a gente vai ter perguntas e respostas e a gente sempre aprende com a pergunta da outra, né? Porque é muito parecida com o que a gente sente e a gente vai crescendo. Agora vamos lá, doutora Triana Portal continua aqui falando sobre instabilidade de humor e agora a gente tem algumas perguntinhas, já vou colocar aqui na tela para você responder, tá bom?
Então pode soltar a primeira, gente. Vamos lá, vamos acompanhar. Gostaria de saber o que fazer com uma menina de 12 anos que sofre com cólicas menstruais. Ela chora de dor. Me ajude a ajudar minha filha. Bom, ela precisa fazer uma consulta médica, né? Primeira coisa. Buscar aí, seja lá medicação e entendimento para o que acontece. E eu gostei da pergunta porque a TPM ela pode acontecer a partir do momento da primeira menstruação, né, até o final. E muitas vezes a fase da adolescência ela fica um pouco esquecida ou então confunde com aquela coisa já da síndrome da adolescência. Ah, não, então essa alteração de humor, isso tudo é da idade, é do jovem, é do adolescente. Então, eu sei que os diagnósticos e o tratamento geralmente começam assim, 10 anos depois de que a pessoa está sofrendo já com uma TPM, com sintomas que ela poderia já ter... É verdade, ter tratado antes, ter tratado antes, ter entendido o que acontecia com ela. Então, assim, é importante a questão das cólicas, entender por que está acontecendo isso e olhar... Né? 12 anos a gente imagina uma menina, uma criança, mas ela já tem aí essas alterações hormonais do corpo de uma mulher. É preciso olhar mesmo. Sabe que tem uma doença, volta e meia a gente fala sobre ela aqui, que é a endometriose, e que ela é uma das doenças que mais paralisa a mulher, inclusive em relação às suas atividades profissionais. Tem até o mês da endometriose, então é importante. E dos sintomas da endometriose é essa cólica acentuada, esse sofrimento tão grande. Leva sua filha num ginecologista para entender por que é que ela está sentindo tanta cólica. Eu acho que isso é importante mesmo. E da TPM, assim, a gente tem tantos, né, falam-se de mais de 150 sintomas e pode realmente ser a gente pensa, geralmente o profissional ele pensa nas coisas com que ele trabalha mais, mais próximo, né? Então eu sempre vou pensar, né, como psicóloga, em depressão, em transtorno ansioso, então eu faço essa ligação aí à minha área, mas existem outras coisas, a parte de endocrinologia também, então você mencionou endometriose, a gente pode ter as doenças da tireoide também, que produzem sintomas, né? Que muitas vezes simulam uma TPM ou outra coisa, e a pessoa está tratando, às vezes, uma depressão e, na verdade, ela tem um problema de tireoide ou vice-versa. Verdade. Então, o importante é entender de fato o que está acontecendo para ter o melhor caminho. Próxima pergunta na tela, vamos lá. Sou muito melancólica, mesmo quando não estou no período menstrual. Estou isolada, muito triste e irritada. Como lidar comigo mesma? Essa é a sua área. Veja, então, aquilo que eu disse. Ela diz aí, ela é melancólica, ela tem essa questão de se isolar, e tristeza e irritação, mesmo fora do período menstrual. Então, a gente pode inferir que tem alguma coisa acontecendo com ela, além dessa exacerbação, desse crescimento dos sintomas que acontece durante o período menstrual. Então, precisa entender, tratar aí das coisas que estão, as vivências, né? O estresse é uma coisa, eu não citei antes, mas acho que é importante, assim, as pessoas que vivem em cidade grande, em situações de muito estresse, seja por ocorrências na vida, né? Perdas e, enfim, todo mundo sempre tem algum momento de crise na vida, ou porque o estresse faz parte do seu trabalho, essas pessoas também ficam mais propensas, né, a ter uma TPM mais forte, ou porque a base já é uma base melancólica, uma base triste, uma base irritada. Então precisa entender, precisa procurar um profissional, se possível fazer uma terapia, conversar com as pessoas com quem ela tem mais confiança, né? E muitas vezes um amigo não é o que vai te dar o suporte necessário que você precisa para entender o que está passando e buscar caminhos, soluções, uma melhora. Muitas vezes a solução não existe, mas o bom manejo, a boa condução, algumas mudanças no seu modo de vida já melhora bastante. E melhorar
ir para frente é sempre melhor do que ficar no mesmo lugar. É legal você falar isso, às vezes não tem uma solução, mas quando a gente tem um entendimento, quando a gente tem uma aceitação de quem a gente é, de como a gente é, acho legal ela falar, sou muito melancólica, eu fico pensando, será que você é e aceita que você é e faz disso uma coisa boa? Porque ser melancólica não necessariamente é uma coisa ruim, né? Eu penso que uma pessoa melancólica ela é mais sensível. Sim, então, sem de repente, dúvida. pegar essa sua característica, ela vê coisas que outras pessoas talvez não vejam, Exatamente. por isso que traga melancolia, e isso pode ter um lado muito rico nisso. Pois é. Né? Então precisa aceitação e conviver e fazer do que você tem como característica ou como uma situação, transformar no melhor possível. Próxima pergunta, vamos para a tela. É normal ter irritação e tristeza depois da menstruação? Olha, entendimento é que depois de que a menstruação vem, isso deveria passar. Né? O que a gente fala de TPM, para ser caracterizado TPM, tem que ser aquela coisa de 7 a 10 dias antes e cessar assim que a menstruação vem. Eu mesma digo que, assim, tanto no consultório como na vida pessoal, eu acredito que pode se estender um pouco mais. Por mais os primeiros dias da menstruação continue essa coisa, esse nível de irritação, né? Até essa confusão mental que às vezes acontece, de distúrbios de memória, porque esses sintomas cognitivos, eles para algumas pessoas são mais presentes do que para outras. Então, tem pessoas que têm mais sintomas físicos, outras mais emocionais, outros comportamentais, que é aquela pessoa que não tem tanto autocontrole, então acaba tendo mais sintomas comportamentais, e os cognitivos também. A ideia é que deveria melhorar depois da menstruação. Então, também é o caso de observar se trata-se de uma TPM, ou se ela já tem aí uma outra coisa acontecendo, um outro transtorno de base que esteja, ou até às vezes uma situação de vida, né? Se você passa por aquilo vai melhorar, mas se ela relata que isso acontece há muito tempo, né? Então ela já tem aí uma história pregressa de sempre ser assim, então buscar entender o que acontece. Tentar entender, né, os porquês e lidar da melhor forma possível com aquilo que a gente sente. Se eu for dizer normal, não deveria ser, deveria cessar essa irritação, isso assim que a menstruação, porque daí é o período em que o corpo aí fica mais estável, dá uma energia maior, então ela deveria ter essa mudança aí dos sentimentos. Muito bem. Da TPM, dos pré-menstruais, né? Triana, muito obrigada. Vou passar aqui o site da clínica, que é o www.clinicaportalmorumbi.com, no YouTube Portal Triana ou no Instagram Clínica Portal Morumbi, que aí você acompanha melhor o trabalho e conhece um pouco mais sobre essas questões que envolvem as nossas emoções. Até a próxima, viu? Um ótimo dia para você. Obrigada. Agradeço.